Bem, gente, eu fui informado que está rolando um debate no chat a respeito de uma questão da CESP que fala de titularidade, de perde a titularidade, né? Na ação penal privada subsidiária, o Ministério Público perde a titularidade. Eu concordo com o pessoal que diz que merece recorrer, merece recurso uma questão dessa, porque falar em titularidade, perder titularidade, eu acho um termo inadequado. O termo correto seria perder iniciativa. Ele perdeu iniciativa, porque a legitimidade era concorrente, né? Ele tinha, tanto ele quanto o ofendido poderiam tomar a iniciativa, e como o ofendido ofereceu a queixa no lugar da denúncia, então o promotor perdeu essa iniciativa, que é diferente de titularidade. Entendo as expressões como distintas, tá? São termos distintos. E há muito isso no processo penal. A confusão entre ação e processo e procedimento. Eu acho isso muito delicado. E a questão da CESP, o chato, é que essa questão de certo e errado. Se fosse uma questão de múltipla escolha, o aluno ficaria naquela de, poxa, usaram o termo titularidade, mas deixa eu dar uma olhada nas outras, né? E nessas questões de certo e errado, aí usa uma expressão mal colocada e acaba gerando esse conflito. Mas eu concordo que o termo mais correto seria iniciativa. Peguei uma questão recentemente, coloquei até no meu blog, aliás, esqueci de falar sobre isso. Eu ontem, ou anteontem, não, acho que anteontem, eu coloquei no meu blog, professorgurgel.blogspot.com, eu coloquei lá uma apostila de 231 questões sobre legislação especial e com gabarito. E quanto a uma das questões, eu fiz uma ressalva. Eu falei assim, o gabarito é esse aqui. Mas o examinador usou um termo equivocado. Ele fala assim, quanto à remissão lá do ECA, do artigo 126, dos artigos 126 e 127 do ECA, a remissão não pode implicar em pena privativa de liberdade. Eu falei, eles deram isso como certo, mas usaram muito mal a expressão pena, tá? O menor é isento de pena. A remissão não pode envolver, não pode ser incluída, porque a remissão é um acordo que a gente vai fazer, né? Não pode envolver a aplicação de uma medida que tire a liberdade do menor. Uma medida como da semi-liberdade, da internação, medida, não pena. Aí eu fiz essa ressalva. Então, às vezes, é uma expressão que é usada e mal colocada, assim, tecnicamente, aquilo está errado. Quando falar no curso da ação, né? No curso processo, ação é outra coisa, curso processo. Mas quando a questão é de múltipla escolha, a gente fala, beleza, vamos relevar, né? Dá aí uma... Vamos fazer vista grossas aqui. Aí vai olhar para as outras, bem, essa é a mais... tem uma falha técnica, mas eu entendi que o examinador quis dizer essa. Mas de certo ou errado, aí sai de baixo. Por isso que nós temos a opção de não ter resposta. Mas o aluno não consegue, né? Ele não consegue. É certo, errado ou sem resposta? Sem resposta. Usaram termos aqui que, ao meu ver, eles não são muito claros, há uma controvérsia, a técnica não foi observada aqui, então, assim, vou deixar sem resposta. Mas aí vem o encardido, né, ao ouvido do candidato para dizer, marca, não deixa sem resposta não, eu estou contigo. Parece aquelas charges das redes sociais, que fica uma menininha e um diabo dizendo, vai lá e diz, que eu morri de rir há pouco tempo, quando eu vi o negócio da Amazônia, o mundo inteiro se envolvendo na questão da Amazônia, das queimadas e tal. E aí eu vi uma charge, né, no meio daquilo tudo, uma postagem nas redes sociais da menininha também ali pensativa,
e o diabo assim, vai lá e diz para a Rússia, diz para o Putin que o gás é do mundo inteiro. Eu morri de rir. É como acontece no concurso. Você está lá no cartão resposta, não vou deixar isso sem resposta, porque está mal colocado, processo, procedimento, está falando da indivisibilidade da ação penal pública, ação penal privada, não falaram se é doutrina, se é jurisprudência, eu vou deixar isso sem resposta. Aí lá vai o diabinho lá dizendo, marca, vai com tudo. Aí você, na hora do cartão resposta, muda de ideia e pronto. Aí caiu na armadilha. Então são as questões que eu trabalho, assim, vendo as alternativas. E não adianta dizer, mas para a CESP. Mas a banca da CESP, ela fica mudando. Você pega uma questão da CESP de um ano, e não bate, a mesma abordagem não bate quando o outro ano, no outro concurso. Eu não posso nem dizer assim, mais a CESP, porque o examinador não é sempre o mesmo, é uma banca e há uma rotatividade naquilo lá. Não posso nem dizer para você, mas se for a CESP, não tem como, tá? Não tem como. Mas eu concordo que usar o termo titularidade, eu acho isso um equívoco. E ocorre essa crise até na doutrina. Vocês pegarem alguns livros, vocês verificam o uso dessa expressão de uma forma aleatória, igual substituição processual, legitimidade extraordinária. A gente vê o uso nem sempre de uma forma muito técnica. A utilização dessas expressões nem sempre com precisão técnica. Vamos à questão 32. Com base no código, assinale a opção correta acerca da sentença. Da sentença obscura, ambígua, contraditória ou omissa, caberão embargos de declaração no prazo de 5 dias, a serem interpostos perante o tribunal competente. 2 erros sérios aqui. Da sentença obscura, ambígua, contraditória ou omissa, caberão embargos de declaração, até aí, beleza, 382 do Código de Processo Penal. Aí já vem o primeiro erro, no prazo de 5 dias, não no prazo de 2. Poxa, mas eu já vi em algum lugar esse negócio de prazo de 5. Sim, você já viu em outro lugar. Você viu lá na Lei 9.099 de 95, na Lei dos Juizados Especiais Criminais, porque lá, em sede de Juizados Especiais Criminais, o prazo para oferecimento de embargos, o mesmo recurso, o prazo é de 5 dias. Tá? No Código de Processo Penal, 2 dias. E tanto em primeira instância quanto em segunda. O artigo 382 fala desse recurso de embargos em primeira instância, para atacar a sentença. E lá no artigo 619 fala do recurso de embargos para atacar acordo, então é em segundo grau de jurisdição. E o prazo é o mesmo, 2 dias. Agora vem o segundo erro, a ser interposto perante o tribunal. Não é para atacar a sentença, para a sentença, então eu vou oferecer o recurso de embargos ao juiz que proferiu a sentença. O recurso de embargos, ele tem efeito regressivo. O que significa isso, efeito regressivo? Significa que ele vai ser oferecido ao próprio juiz que proferiu a decisão para que ele faça um juízo de retratação, quer dizer, que ele mesmo julgue o recurso e volte atrás na sua decisão. Esse é um efeito regressivo. Então, o recurso de embargos, ele é oferecido ao próprio órgão que proferiu a decisão. Então, se foi uma sentença, e essa sentença, por exemplo, ela é contraditória, eu vou oferecer o recurso de embargos ao juiz que proferiu essa sentença, que, ao meu ver, ela é contraditória, para que ele esclareça, para que ele corrija essa contradição. Então, ele vai julgar, ele próprio vai julgar, e não vai o tribunal julgar. Se fosse um recurso de apelação que não tem um efeito regressivo, a apelação não tem efeito regressivo. Então, você tem lá o juiz, é o que proferiu a decisão. Aí eu vou entrar com recurso de apelação. Entrei com esse recurso, entreguei ao juiz que proferiu a sentença condenatória. Eu apelei, e apelei entregando o recurso de apelação para ele. Mas não é para ele julgar,
é para ele apenas analisar os aspectos processuais. Juiz, recebe ou não recebe? Então há um recebimento ou não recebimento. Vou até colocar melhor. Ele vai fazer aqui um juízo de admissibilidade. Aceita ou não aceita? Então ele vai analisar os aspectos processuais. Está tudo ok? Aí está tudo ok. Beleza. Então recebe e manda para o tribunal. O juízo ad quem? Ele vai mandar para o tribunal. Aí o tribunal vai dizer também se recebe ou não recebe esse recurso e vai conhecer ou não desse recurso. Vai dar provimento ou não vai dar provimento. Então o juízo de admissibilidade vai ser feito também, de admissibilidade. E vai ser feito um juízo de mérito. Então isso é um recurso de apelação, que eu digo, não tem efeito regressivo, porque só tem o efeito devolutivo, mas todo recurso tem efeito devolutivo, quer dizer, devolve a justiça ao Poder Judiciário aquela questão. Eu só vai no efeito devolutivo, não no efeito regressivo. O recurso de apelação, apelei, entreguei para o juiz que proferiu a sentença condenatória, por exemplo, eu não estou satisfeito pela defesa, a condenação eu acho injusto, recorri, apelei, aí para o mesmo juiz que condenou o réu, aí o juiz fez uma análise se aquele recurso estava tudo ok no aspecto processual, viu que estava tudo ok e encaminhou para o tribunal, porque quanto ao mérito, as razões, os motivos do meu inconformismo, ele não vai enfrentar isso aí. Isso quem vai enfrentar é o tribunal. E isso se o tribunal também aceitar, porque o tribunal não fica vinculado à decisão do juiz ACOA. Não é porque o juiz recebeu, o tribunal vai receber também. Então ele vai analisar de novo essas questões processuais e se o tribunal entender que está tudo ok, aí ele vai julgar o mérito. Agora, o recurso de embargos, não. O recurso de embargos, o juiz deu a sentença condenatória. Entrei com os embargos, ofereci embargos a esse juiz. Para esse juiz julgar, ele mesmo vai julgar. Por isso que a gente fala, um efeito regressivo. E quanto ao acordo proferido pelo tribunal, também posso entrar com embargos, mas para que o tribunal venha fazer análise do meu recurso. Então, 2 erros. Primeiro, prazo, não é de 5, de 2. Segundo, se é para atacar sentença e não um acórdão, é para atacar sentença, então não é o tribunal que vai julgar o recurso em embargos, e sim o juiz que proferiu a sentença. B. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Exatamente o que diz o artigo 383, né? Sem modificar a descrição do fato, olha lá, contida na denúncia. Eu até na aula anterior, eu falei, gente, sublinhe esse troço, quando aparece contida na denúncia, sublinhe. Isso é caso de emendácio libelli, 383. Contida na denúncia. 384. Não contida na denúncia. Por isso que eu falei, nos 2 casos o juiz entende que o crime foi outro. Chegou no momento do juiz proferir sentença, chegou no momento, a terminada a instrução, o juiz acha que o crime foi outro. Beleza. Mas ele acha que o crime foi outro por algo contido na denúncia ou por algo não contido? Para você saber se é caso de emendácio ou mutácio libelli. A gente escreve emendatio ou mutatio, né? Pode ser pronunciado assim também, emendatio, mutatio, ou emendácio, mutácio. Perguntei se um professor especialista em latim, ele falou que tinha 2 correntes. Eu falei, então tá certo falar emendácio? Então beleza, não quero saber as correntes, não, de corrente já estou cheio, né? O processo penal já é corrente, o penal então nem se fala, né? Tudo no penal, 10 correntes, 12 correntes, 15 correntes. Por isso que também é muito difícil fazer prova
na área jurídica, porque o direito é um negócio assim, a segurança maior para o examinador é sempre usar a legislação, é usar a súmula, porque isso faz com que ele caminhe num solo mais firme em cima da legislação. E mesmo assim tem que ter cuidado, porque tem muita coisa na lei, a maioria entende que não foi recepcionado, que fere o sistema, mas pelo menos dá uma maior segurança. Daí o porquê eu falo, gente, estudar é estudar pela legislação. Está se preparando para um concurso? É legislação. Não cometam os erros dos alunos na faculdade. O pessoal na faculdade é assim, compra livro, discute decisão do Supremo, fica lá em site, revistas jurídicas. A legislação o cara não sabe. Assim, o principal, que é abrir o maldito código, o cara não abre. Não. E tem muito aluno que faz isso. Abre uma série de discussões, uma série de controvérsias, algumas até que a gente tem que dizer assim, cara, eu vou pesquisar, depois eu te falo, porque eu não conheço. Eu vou ter que dar uma olhada nisso aí. Mas a legislação, o artigo que está escrito, o cara não sabe, aí não dá, porque a prova vai ser feita basicamente em cima da legislação. E o examinador sabe que ele não precisa ir muito além para derrubar o aluno, não. Ele não precisa ficar buscando na doutrina, na jurisprudência, até porque se ele ficar buscando na doutrina, na jurisprudência, ele vai caminhar num solo assim bastante movediço, né? E ele pode ter que anular a questão. Ele vai em cima da legislação e o pessoal insiste em não ler a legislação. Ler o código é o primeiro passo e o passo que garante você aí resolver quase todas as questões. Você conhece a legislação pura, vai em cima das súmulas, vai em cima dos princípios, das súmulas, e você vai bem à beça nas provas, tá? Então isso aqui é o 383 Emendatio Libelli, letra B. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, elemento, circunstância da infração penal não contida na acusação, não contida 384, não contida. O juiz deve baixar os autos para que o MP adite no prazo de 3 dias. Não, prazo é de 5 dias. 5 dias. Vou abrir prazo para o MP fazer o aditamento em 5 dias. Caso o MP promova o aditamento da denúncia ou queixa por força de mutatio libelli, o juiz é obrigado a receber o aditamento, pois o MP é o titular da ação penal popular, que é a questão do titular, né? De perde a titularidade, que às vezes geram essa confusão, né? Usando a expressão, só para lembrar do termo, né? Aqui está errado. Como é que o juiz vai obrigar, assim, promova o aditamento? Caso o MP promova, o juiz é obrigado a receber. Se o juiz fosse obrigado a receber, ele não teria nenhum poder nessa questão do processo. Ele que preside o processo. Se o promotor fizer um aditamento, ele é obrigado a receber. Então não precisa não precisamos nem do juiz, né? O juiz ele vai analisar, tanto que o artigo 584 fala que o juiz pode não receber esse aditamento. Ele vai marcar uma audiência, vai ser realizado um novo interrogatório, nós vamos discutir os termos do aditamento e pode ser que a conclusão venha a ser no sentido de não faz sentido nenhum, esse aditamento não faz sentido nenhum. Então ele pode não receber. Nos crimes de ação pública, o juiz pode proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha pedido a absolvição. Discutimos na primeira aula, se eu não me engano. Isso está escrito no artigo 385. Mas há controvérsias na doutrina se realmente o juiz poderia condenar o réu tendo ocorrido o pedido de absolvição. Porque como é que o juiz vai condenar se não foi feito um pedido de condenação? Porque o juiz ele vai deferir o pedido ou vai indeferir o pedido.
Então, o promotor ofereceu a denúncia e pediu a condenação. Beleza, só que depois, aí quando chegou no final, o juiz condenou o réu definindo o pedido de condenação feito pelo Ministério Público. Mas o promotor pode oferecer denúncia pedindo a condenação e em alegações finais pedir absolvição. Aí o juiz vai condenar definindo o pedido, mas não foi esse o pedido do promotor de justiça. O promotor pediu a absolvição. Aí ele vai condenar definindo que pedido, se não foi esse o pedido formulado pelo promotor de justiça. É verdade, eu concordo com essa corrente doutrinária de que o juiz não poderia condenar o réu se não foi esse o pedido por parte do Ministério Público. Concordo com essa corrente doutrinária. Só que as bancas examinadoras, nesse assunto, elas ficam em cima da legislação pura. Por isso que eu falei, a segurança é a legislação, tá? Então, tem uma outra corrente que diz que pode condenar, mesmo tendo havido pedido de absolvição, concordando com a letra fria da lei. Pois é, nas provas, vocês vão encontrar o texto da lei, 385. O juiz pode proferir sentença condenatória, ainda que o MP tenha pedido absolvição. Está no 385. Mas não pode reconhecer agravantes que não tenham sido alegadas na denúncia em face do princípio da congruência. Errado. O próprio 385, ele continua, em sua redação, ele continua dizendo, podendo reconhecer agravantes, ainda que não tenham sido alegadas na denúncia. Então, o errado está aí. Então, não está errada a primeira parte, está errada a segunda parte da letra E. Podendo reconhecer agravantes, mesmo que não tenham sido alegadas na denúncia. 33, está aí o meu número. É cabível a absolvição sumária no procedimento do júri quando? Absolvição sumária no procedimento ordinário, no procedimento sumário, eu tenho que olhar o 397, conforme eu tinha colocado no quadro, inclusive. Eu sempre acho que está no quadro, mas não está mais, né? Já apaguei. Eu tinha colocado 395, 397. Mas quando se fala em absolvição sumária no júri, aí eu tenho que olhar para o 415. Então, aqui é uma questão sobre o 415. É cabível a absolvição sumária no júri quando não houver prova suficiente de ser acusado o autor ou partícipe do fato. Não. Absolvição sumária no júri 415. Prova de que o fato não existiu, ficou provado que não foi ele, que o fato não é crime. Então, assim, está comprovada a inocência do réu. Aqui não está dizendo isso. Não houver prova suficiente de ser o acusado, o autor ou partícipe do fato. Aí não é caso de absolvição. É um caso de impronúncia, o velho truque de confundir a absolvição com a impronúncia. Confundir a absolvição do 415 com a impronúncia do 414. Tá? Então, falta de provas, não tem provas suficientes, as provas são muito superficiais, o promotor não conseguiu convencer o juiz a respeito da existência de provas que justificassem a submissão do réu ao plenário, aí é impronúncia. Verificada a tipicidade do fato, ok, absolvição sumária, o fato é atípico, o fato não é crime. Demonstrada qualquer causa de isenção de pena. Causa de isenção de pena é o mesmo que causa da exclusão da culpabilidade. Então, voltando àqueles casos de absolvição sumária. Fato. Lembra do crime, né? Crime é um fato típico, antijurídico, culpável. E tem como consequência a punibilidade, punível, né? Quando você exclui um desses elementos, absolvição sumária. Isso no 397, isso no 415 também. Ok. Só que, tanto em relação ao 397 quanto em relação ao 415, eu não posso aceitar qualquer causa de isenção de pena. Causa de isenção de pena é causa da exclusão da culpabilidade. O legislador usou essa linguagem, causa de isenção de pena, que eu não acho nem apropriada, não acho a mais correta. Acho que ele pegou um caminho
tortuoso. Ele deveria ter usado a expressão causa da exclusão da culpabilidade, não isenção de pena. Eu acho que é mais seguro, né? Mas causa de isenção de pena, e a doutrina também, quando usa essa expressão, não acho apropriado. O melhor é falar causa de exclusão da culpabilidade. Mas eu tenho que entender que causa de exclusão de isenção de pena é causa de exclusão da culpabilidade, exceto inimputabilidade. A inimputabilidade, conforme nós já vimos em outras questões, a inimputabilidade ela não pode ser usada como fundamento para uma absolução sumária, nem nos procedimentos ordinários sumários, nem no júri, salvo se for, como diz o 415, se for a única tese defensiva. Então, e isso vai aparecer de novo, se eu não me engano, vai aparecer de novo. Então, aqui, ó, não houver prova suficiente da existência do fato. Poxa, então é caso de impronúncia e não de absolução sumária. Se tiver provado que o fato não existiu, beleza, absolução sumária. Agora, não há prova suficiente da existência, então é falta de provas, aí é impronúncia. Reconhecida a inimputabilidade do acusado por doença mental, ainda que esta não tenha sido a única tese defensiva. Ó, se for reconhecida a inimputabilidade do acusado por doença mental, nós não podemos absolver sumariamente, salvo se ela for a única tese de defesa. A única coisa que o réu apresentou em sua defesa foi a inimputabilidade. Foi a única coisa. É doente mental. Aí o juiz pode absolver sumariamente. Aqui está dizendo, ainda que esta não tenha sido a única. Ah, não, então ele apresentou essa tese e uma outra. O juiz não pode absolver sumariamente. Talvez fique mais claro colocando isso no quadro. Vamos ver. Eu sei que o assunto não é fácil e por isso eu não faço a presunção. Ah, está todo mundo por dentro. Eu sei que não é fácil. Então vamos lá. Tentar melhorar para quem não pegou isso de uma vez. Vamos imaginar que o procedimento do júri, ele tem duas etapas. Ele é um procedimento escalonado, um procedimento bifásico. Ele tem duas fases, duas escalas, né? Tem duas instâncias, dois momentos. Essa primeira fase é o que a gente chama de juízo de admissibilidade da acusação, em que o juiz vai verificar, vai analisar as provas, porque para receber a denúncia não é necessário muito. Indícios da existência do crime, indícios da autoria. Não precisamos de muito. Agora, para passarmos para a segunda fase, aí nós precisamos de muito. Pelo menos de muito mais. Porque aqui, para instaurar o processo, o juiz não precisa perceber que há uma tendência maior de condenação. As chances de condenação, elas prevalecem. Não há necessidade disso, não. Ele precisa... Só um minuto aqui. O que ele precisa é ver se existe a possibilidade concreta, assim, pode ter ocorrido um crime, pode ter sido esse indivíduo o autor. Beleza. Então, mesmo que as chances sejam maiores para a absolvição, mas há uma possibilidade, né? Instaura o processo. Só que aqui, para o juiz submeter o réu à segunda etapa, por intermédio de uma pronúncia, para ele pronunciar o réu na forma do artigo 413, ele precisa de uma tendência maior para uma condenação, uma possibilidade maior de condenação. Provas de que houve um crime doloso contra a vida e várias provas apontando para o réu como um possível autor. Beleza. Aí ele passa para a segunda etapa, uma etapa na qual vamos nos deparar com um conselho de sentença, formado por 7 jurados que vão decidir a sorte do acusado. Nessa primeira fase nós não temos o conselho ainda formado, nem sabemos se vamos ter segunda etapa aí. Beleza. O réu, quando ele é citado, ele pode apresentar
ele pode apresentar qualquer tese defensiva. Aliás, ele pode se reservar a ficar em silêncio, inclusive, né? Ele pode até nem discutir nada. Defesa técnica precisa ter, uma defesa feita por um profissional habilitado, isso precisa. Mas ele pode ser até uma defesa genérica, não é verdade, vai provar, ele pode confessar, assim, o que ele vai fazer tem que ter uma defesa. O que vai ser dito é com ele, vamos dizer assim. Vamos entender assim, é preciso que haja uma defesa, sim, seja por ele ou por um defensor, seja por um defensor escolhido por ele, réu, seja por um defensor escolhido pelo juiz, que é o defensor dativo, mas é preciso que haja uma defesa. O que vai ser dito nessa defesa? Isso é problema do réu. Ele pode até confessar o crime, se ele quiser, ele pode se reservar a falar em outro momento, ele pode fazer uma denúncia, uma defesa genérica, ele pode confessar uma parte e assumir outra. O que ele vai fazer é problema dele. O problema do Estado é dar a ele a oportunidade de defesa. Aí vamos supor que esse réu, ele alegue o seguinte: que ele é uma pessoa doente e que naquele momento a doença aflorava. Então retirou dele a capacidade de discernimento e tal. E também, vamos supor que ele tenha apresentado uma causa de exclusão da antijuridicidade. Então ele apresentou duas teses defensivas, doença mental e uma legítima defesa, duas teses defensivas. Às vezes o cara apresenta várias, né? Ele apresenta lá, olha, o fato nem existiu, começa por aí, o fato nem existiu. E ainda que existisse, esse fato não é crime em nossa legislação. E ainda que o fato tivesse ocorrido e fosse considerado como crime, eu reagi em legítima defesa. E ainda que o juiz não concorde com nada disso, que o fato existiu, ele é um fato criminoso, definido como crime, né? Não houve legítima defesa coisa nenhuma, mas eu sou portador de doença e naquele momento eu estava surtado. E ainda que o juiz não acredite em nada disso, o crime prescreveu. Eu estou alegando várias teses defensivas. Aí o juiz, nesse momento aqui, em que ele poderia pronunciar o réu e mandar para... Ele pensa assim, não, eu vou absolver sumariamente. Eu vou absolver sumariamente porque eu acredito, eu acho que restou provado, tudo direitinho, eu acredito nisso aqui. Ele realmente é doente. Vou absolver. Olha a tamanha injustiça que seria cometida. Juiz, olha só, você reconheceu que o réu é doente e não vai pronunciar, né? Você vai absolver sumariamente. Olha que absurdo. Você vai retirar do conselho de sentença o exame disso aqui. Porque eu não me convenci da causa da exclusão da antijuridicidade. Eu me convenci da doença. Pois é, você não se convenceu da causa de exclusão, mas os jurados poderiam se convencer. Mas você não permitiu. Você o absolveu diretamente pela inimputabilidade. Ora, mas o cara foi absolvido. Está reclamando de quê? Reclamando de quê? Uma absolvição pela inimputabilidade é uma absolvição imprópria. A absolvição imprópria é aquela que, embora isente o réu de pena, não o isenta de uma outra sanção penal, que é a medida de segurança. Então o juiz absolve pela doença mental, é uma absolvição imprópria, né? Absolve pela... O sujeito é isento de pena, se ele era doente, ele não sabia o que estava fazendo, então ele é isento de pena. Mas o juiz aplica aí talvez uma internação, manda para um hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. Em termos práticos, o sujeito perde a liberdade de qualquer maneira. Ele pode perder a liberdade indo para um presídio, pode perder a liberdade indo para um hospital de custódia, vai para um manicômio judiciário. E aí o sujeito, em termos práticos, né, ele ficou confinado. E confinamento hoje, né, é a palavra que eu não gosto nem de aprofundar, né? O sujeito ficou sem liberdade.
naquele período lá. É injusto, porque o juiz deveria ter submetido o réu à segunda etapa, para que nessa segunda etapa o indivíduo pudesse tentar convencer os jurados dessa outra. Porque uma absolvição por causa da exclusão da antijuricidade é uma absolvição propriamente dita. Isenta o réu de pena e de qualquer medida de segurança. Não vai ter internação, não vai ter tratamento ambulatorial, não vai ter nada. Aí é uma absolvição propriamente dita. Por isso que o legislador diz que a inimputabilidade, lá no 415, não pode ser fundamento para absolvição sumária, salvo se for a única tese defensiva. Aqui não diz que era a única tese defensiva, diz exatamente o contrário. Reconhecida a inimputabilidade do acusado por doença, ainda que esta não tenha sido a única tese. Aí, como, por exemplo, uma causa da exclusão da antijuricidade. Aí vai absolver? Não pode. Se fosse a única tese defensiva, nesse caso aqui, ó, com duas teses, reconheça a inimputabilidade, mas como ele arguiu uma outra tese que eu não estou convencido, pronuncie o réu. Aí ele iria pronunciar. Manda para o plenário. E a inimputabilidade já está ali, né, garantida, mas deixa ele no plenário tentar convencer os jurados da outra tese. Mas quando o réu só apresenta essa tese, a inimputabilidade, só essa tese, aí não tem por que ele pronunciar. Vou pronunciar o réu. Vai pronunciar para quê? Para que ele convença os jurados. Mas o juiz, você já não está convencido dessa doença mental? Então, absolve direto. E o réu não tem como reclamar. Pô, deveriam ter me submetido ao plenário. Para quê? Para eu apresentar a minha tese defensiva. Pô, a única tese de defesa que você apresentou foi o da doença. E eu já, como juiz, já me convenci disso. Não precisa mandar para o plenário. Aí beleza, tá? Então deveria tá escrito assim: reconhecida a inimputabilidade do acusado por doença, desde que esta tenha sido a única tese. Aí beleza. Verificada a excludente da ilicitude ou, em certos casos, da culpabilidade. Então lá, verificada a excludente de ilicitude, qualquer excludente de ilicitude, em certos casos, culpabilidade. Por que em certos casos? Porque uma exclusão da culpa, uma das causas de exclusão da culpabilidade é a inimputabilidade, essa aqui. E essa não pode ser usada, salvo se for a única tese defensiva. Por isso que colocar em certos casos. Em qualquer caso, excludente de ilicitude. Qualquer excludente de ilicitude. E algumas excludentes de culpabilidade. Não todas, algumas. Algumas causas de isenção de pena. Então, letra E, correta. Por que eu coloquei essas questões? Já falei isso no primeiro encontro, né? Questão de outras bancas, como FCC, FGV. Por que eu coloquei para a magistratura, de 2011 como essa, se a gente está em 2020? É pela qualidade da questão. Porque eu acredito que esses assuntos sejam os assuntos da nossa prova. Eu acredito que isso venha a ser perguntado. Tem tudo para cair. A tendência disso aí cair é enorme. Por isso que eu coloquei. Não é assim, porque a questão é nova, porque a questão é da SESP. Não, é porque a questão, ela tende a cair. Esse assunto tende a cair. E o aluno precisa dominar isso aí. Ele precisa. É a questão crucial para a nossa prova. Todas as questões foram escolhidas, volto a dizer, com base nisso. Esse assunto aí vai cair, então eu vou colocar. A possibilidade é enorme de cair, sempre caiu, então eu vou colocar. Agora, se foi feito por essa ou aquela banca, o assunto é o mesmo. O código não muda. E banca não tem entendimento. Esse negócio, a banca tem entendimento. Não, quem tem entendimento é a doutrina, quem tem entendimento é o tribunal. A banca não tem entendimento. A banca apresenta os entendimentos no direito. Porque banca examinadora não é fonte do direito, não é. A gente não cita banca examinadora nas defesas. Eu não apresento uma defesa na justiça falando, inclusive na SESP, caiu. Eles vão oficiar a ordem, vão dizer, o que está acontecendo com esse rapaz que botou uma questão lá, botou uma questão SESP 2018 na defesa. O cara ficou louco, né? Isso não tem nada a ver.
Eu vou citar a doutrina, vou citar a jurisprudência. E se eu cito uma questão, porque a questão apresenta um entendimento da doutrina ou da jurisprudência. Então eu coloco lá a doutrina e jurisprudência, não boto a questão, né? Porque a banca examinadora não é a fonte, não é por aí. Então eles não podem ter entendimento, muito menos entendimento fora da lei, ou contrários à jurisprudência, né? Ao posicionamento supremo, às súmulas e tal. 34. No tocante ao procedimento do júri, é correto afirmar que não será permitida a leitura de documento durante o julgamento se não se tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, não se compreendendo na proibição a leitura de matéria jornalística. Aí está errado, está vindo bem. Não será permitida a leitura de documento durante o julgamento. Isso está no 479. Artigo 479 do Código de Processo Penal, procedimento do júri. Não será permitida a leitura de documento durante o julgamento se não tiver sido juntado aos autos com pelo menos 3 dias de antecedência. Claro, porque senão você transforma o processo numa caixinha de surpresa. E esses filmes de tribunais que aparecem, porque eu não conheço a legislação dos Estados Unidos, mas eu vejo isso muito nos filmes americanos. Porque não aparece, né, não aparece tudo, né? Aparecem algumas cenas do julgamento e a gente fica perdido. Isso pode induzir o aluno a erro. Alguma coisa, uma surpresa, assim. Eu vejo muito isso em filme, uma surpresa, todo mundo no tribunal. A gente não pode ter surpresa, falar do nada, aí abre a pastinha, olha só, senhores jurados, esse documento, aí mostra assim, aí vê aquele negócio, caramba, pegou na curva a defesa, pegou na curva a coisa. Isso não pode acontecer. Se eu chegar lá para os jurados, dizendo assim, olha só, esse documento, olhem bem para isso aqui. O promotor vai dizer, que documento é esse? Que folha é essa aí? Está nos autos? Isso daí consta nos autos? Foi juntado aos autos? Está assim na folha 500 e... Caramba, 500 e pouco, cadê 500 e pouco? Ele vai querer saber. Porque eu não posso exibir nada em plenário que não tenha sido juntado aos autos com antecedência de 3 dias. Porque senão eu vou transformar o processo em caixinha de surpresa. Havia um promotor, vejam essa foto aqui, senhores. Essa foto não estava nos autos. De onde tirou isso? Eu trouxe agora de casa. Não pode. Fazer uma exibição aqui de um vídeo, isso daí apareceu no processo. Por quê? Senão a parte contrária não tem chance sequer de se preparar para aquilo lá. Tinha que saber da existência daquele documento. Então, nesse ponto está certo. Agora, a segunda parte fala, não se compreendendo na proibição a leitura de matéria jornal, se compreende, isso está abrangido pelo 479. Na fundamentação da pronúncia, o juiz deverá indicar os elementos que comprovam a autoria e a materialidade. Na fundamentação da pronúncia, o juiz deverá indicar os elementos que comprovam a existência do crime. Só que foi mal colocado esse negócio da autoria. Que fica parecendo o quê? Um julgamento antecipado, assim, uma condenação já prévia, né? Uma condenação sumária. Estou convencido da existência do crime e da autoria. Então você já condenou. São provas, né? Então ficou assim muito mal colocado, não batendo exatamente com 413. A absolvição sumária não impede a formulação de nova denúncia ou queixa se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade. Não, a absolvição sumária impede a formulação de nova denúncia, porque a absolvição sumária é uma decisão de mérito. O fato, o sujeito reagiu em legítima defesa, acabou. Aí o promotor não está feliz com essa decisão, então ele recorre. Mas aquilo ali encerra definitivamente a questão. Diferente do que ocorre com relação à impronúncia. O 414, que fala do arquivamento, do processo, do encerramento, assim, nessa primeira etapa, o juiz impronunciou o réu, essa é uma decisão que faz coisa de julgada formal, falta de provas.
Aí o parágrafo único do 414 fala que, enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, surgindo novas provas, a gente reabre o caso. Mas na absolvição sumária não, porque o mérito é enfrentado, foi coisa julgada material. É cabível apelação e recurso em sentido estrito contra as decisões de pronúncia e impronúncia, respectivamente. Banca cheia de maldade, né? Porque antes era assim. Todas as decisões ocorridas, né, ao final da primeira etapa, elas eram atacáveis por recurso em sentido estrito. O artigo 581 do Código de Processo Penal. Só que em 2008 isso mudou. Quando passaram a limpo o júri. Procedimento. Aliás, passaram a limpo muita coisa do Código de Processo, né? Principalmente o júri. O júri foi alterado do início ao fim. Então, o legislador agora, ele manteve o 581, inciso 4, contra o recurso em sentido estrito, para atacar a decisão de pronúncia. O réu foi pronunciado, recurso em sentido estrito. Agora, quando o réu ele é impronunciado ou ele é absolvido sumariamente, nós temos o 416. Essa aqui foi a grande novidade em 2008 e continua caindo isso em prova direta. Aqui é a apelação. E essa mudança, ela foi boa para a defesa. Do ponto de vista da defesa, ela foi sensacional. Porque quando o réu perde recurso em sentido estrito, quando o réu ganha, que é a impronúncia, a absolvição, ele ganhou. Ele foi impronunciado, ele ganhou. Falta de provas, arquivado. E foi absolvido sumariamente, melhor ainda, porque é uma decisão de mérito, né? Não pode nem ser retomada essa questão. Ele ganhou. E aí, apelação. Então, quando o réu ele perde, ele recorre em sentido estrito. Quando ele ganha, o promotor apela. E por que isso teria sido bom? Essa mudança foi boa do ponto de vista da defesa. Por quê? Porque o recurso em sentido estrito tem efeito regressivo. A gente já tinha falado isso antes no intervalo. Efeito regressivo. E a apelação não tem um efeito regressivo, tem um efeito meramente devolutivo. Isso significa dizer que quando o réu perde, ele é pronunciado, ele tem duas chances de virar o jogo. Porque o recurso em sentido estrito é entregue ao juiz que proferiu a decisão de pronúncia. Mas não só para ele examinar os aspectos processuais, é para ele dizer se recebe ou não recebe, examinando os aspectos processuais, e também, no caso de recebimento, é para ele enfrentar o mérito. Então ele pode se retratar. Daí vem a expressão despronúncia. Ele pode despronunciar. Por causa disso, o juiz pronunciou. Pronúncia. Réu perdeu, foi submetido ao plenário, né? O juiz mandou para o plenário. Aí o réu entrou com o recurso em sentido estrito. Reze. A quem? Ao juiz que pronunciou, juiz do tribunal do júri. E o que esse juiz vai fazer? Vai dizer se recebe ou não recebe. Vai examinar as questões processuais. E se receber o recurso, vai mandar para o tribunal? Não, se receber, ele vai julgar. Por isso que a gente fala efeito regressivo. É julgado pelo mesmo juiz que proferiu a decisão atacada. Aí ele vai julgar. E ele julgando, se ele der razão, se ele reconhecer que não deveria ter pronunciado, se ele der razão ao recorrente, ao réu, ele vai voltar atrás na sua decisão, ele vai se retratar. E se retratado de uma decisão de pronúncia, é a chamada despronúncia. Mas se o juiz não despronunciar, se ele for firme na sua decisão, pronunciei e mantenho a minha decisão, está pronunciado, não vou voltar atrás, aí ele é obrigado a submeter a decisão ao tribunal, ao juiz ou a de quem. E aí o tribunal vai também analisar se recebe, se acolhe ou não, né, as questões processuais, e se tiver tudo ok, se admitir o recurso, vai enfrentar o mérito.
Então pode também despronunciar. Ou seja, o réu ele tem duas chances de virar o jogo. Ele pode virar o jogo já em primeira instância, se o juiz que pronunciou voltar atrás, e caso isso não ocorra, ele terá a chance de virar o jogo no tribunal. Beleza. Agora, se for o contrário, o réu ganhou. O réu ganhou. Impronúncia. Absolvição sumária. O réu ganhou. Aí o MP recorre em sentido estrito? Não, ele apela, 416. Apelação. O recurso de apelação tem efeito regressivo? Não. Então ele entrega ao juiz que deu aí a vitória ao réu, vamos dizer assim. Ele entrega o recurso, mas não para esse juiz julgar, porque ele não pode julgar. Não tem efeito regressivo. É só para ele dizer se admite ou não, porque quem vai julgar é o tribunal. No final das contas, quantas chances o réu tem se ele perder? For pronunciar? 2. De virar o jogo aqui e aqui. E se o réu ganhar, quantas chances o promotor tem de virar o jogo? 1, só perante o tribunal. Por isso que a doutrina diz que esse 416 beneficiou o réu, porque deu ao réu 2 chances, manteve para o réu 2 chances de virar o jogo, e para o promotor somente 1, com recurso de apelação. Então é cabível apelação e recurso em sentido estrito quanto às decisões. É isso mesmo? Tá, 34. Isso. A gente viu. É cabível apelação e recurso em sentido estrito quanto às decisões de pronúncia e impronúncia, respectivamente. Não, a pronúncia cabe recurso em sentido estrito. E impronúncia cabe apelação. Aqui eles inverteram, né? Apelação e recurso. Não, é recurso em sentido estrito, a pronúncia 581, inciso 4, e impronúncia, apelação 416. Está invertido. É possível a absolvição sumária do acusado inimputável se a excludente da culpabilidade for a única tese defensiva. Voltamos àquela questão, aquele assunto da questão 33, tá? Ele pode absolver sumariamente o réu com base na inimputabilidade só em um caso. Que caso? Quando o réu só apresentar essa tese. Se o réu apresentar essa tese e mais alguma, já era. Ele não pode absolver com base na inimputabilidade. Então, 415, ok. 35. A aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não importa em reincidência. Ok, não importa em reincidência. Mas deve ser registrada de forma a impedir a concessão do mesmo benefício no prazo de 5 anos. Aí o pessoal, certo? Não, está errado. Errado. A aceitação de proposta de suspensão do processo não importa em incidência, realmente não importa. Porque o sujeito que aceita a proposta de acordo, a suspensão condicional do processo, ele nem admite a culpa. Ainda tem outra, a reincidência não é um efeito do crime, a reincidência é um efeito da condenação, não do crime. Você pode praticar vários crimes e na hora de ser julgado como um primário para todos eles. Porque em nenhum momento em nenhum desses crimes você cometeu já havendo uma sentença condenatória transitada julgada. Então, o que gera a reincidência é a condenação definitiva. Então, assim, o juiz recebeu a denúncia, aí na denúncia o promotor já havia feito a proposta da suspensão condicional do processo, o juiz apresentou essa proposta feita pelo MP ao réu para saber dele se ele aceitava ou não o acordo, e o réu aceitou. Então, foi feito aqui o acordo do sursi, né? Suspensão condicional do processo. Entra num período de prova de 2 a 4 anos. Período de prova é o período que o processo fica suspenso. E várias obrigações que ele vai ter que cumprir durante esse tempo de suspensão. Se
ele cumprir todas as obrigações, o promotor assim reconhecer, o juiz também, o juiz ao final, ele vai declarar extinta a punibilidade. Então, realmente, a suspensão condicional do processo não pode gerar reincidência, né? Porque o sujeito não é condenado, ele é processado. Aí, faz o acordo, suspende. Ultrapassado o tempo de suspensão, com o cumprimento de todas as obrigações, declara extinto. Houve condenação? Não. Então, não pode gerar reincidência, tá? Então, nesse ponto, beleza. Agora, quando diz assim, mas deve ser registrada de forma a impedir a concessão do benefício no prazo de 5 anos, está errado. Porque isso daí é um requisito da transação penal. Artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2, da lei dos juizados. A gente está falando da lei 9.099 de 95. Então, o artigo 89 coloca dessa forma, que não gera reincidência. Assim como o 76, da lei de juizado. A gente não gera. Por quê? Porque nós não vamos ter sentença condenatória transitada de julgado. Aliás, nem vamos ter sentença condenatória, muito menos trânsito de julgado dela. Mas esse negócio de não cabe outra proposta se o indivíduo foi beneficiado nos últimos 5 anos, isso é coisa da transação penal e não da suspensão condicional do processo. Isso aparece também no artigo 28A. Isso aparece lá quanto ao acordo de não persecução penal. Inclusive as referências sobre transação e suspensão condicional do processo, mas não de respeito à suspensão condicional do processo, tá? Então, qual seria o requisito? Ele não está sendo processado nem ter sido condenado por outro crime. Isso sim, aparece no 89 da lei dos juizados. Então, é errado. CESP é ótima nisso, né? Ela vem com a primeira parte correta e depois a segunda parte estraga tudo. 36. Relativamente aos crimes sujeitos à competência do juizado especial criminal, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência deverá lavrar termo circunstanciado. E no caso do autor ser imediatamente encaminhado ao juizado após a lavratura do termo, tomar conhecimento ocorrerá a lavratura do termo. Ele encaminhado, aqui eles estão pedindo o artigo 69 da lei dos juizados especiais criminais e o 69 caput e o 69 parágrafo único, né? Que fala não se imporá prisão nem se exigirá fiança. Aí fala assim, poderá ser decretada sua prisão flagrante. Prisão flagrante nem é decretada, nunca vi isso, decretar prisão flagrante. Prisão flagrante, ela é realizada quando o sujeito, ele entra em estado de flagrância. E quais são os estados de flagrância? 302 do Código de Processo Penal. Você olha lá o 302, que vai dizer quais são as situações de flagrância. E quando uma pessoa entra em estado de flagrância, não só a polícia, como qualquer pessoa do povo pode prender. A polícia deve, e qualquer do povo pode prender quem estiver em flagrante delito. Então não é uma decretação, o juiz nos pede ordem de prisão flagrante, isso não existe. Você prende e aí depois, se considerada legal essa prisão pela autoridade policial, que vai lavrar auto de prisão, esse indivíduo, a prisão dele será analisada pelo juiz e na audiência de custódia, né? Como diz o artigo 310 do Código de Processo Penal. Só que no juizado especial criminal, mesmo que ocorra a captura no flagrante, a gente vai levar para a autoridade e a autoridade policial, se o indivíduo se comprometer a comparecer ao juizado quando chamado, a autoridade policial não vai nem lavrar o auto de prisão flagrante, vai lavrar termo circunstanciado e vai liberar direto. Então poderá ser decretada sua prisão horrível, né? Será exigida apenas fiança? Não se imporá prisão. O não se imporá prisão lá no artigo 69, parágrafo único, significa o quê? Não será lavrado o auto de prisão. Não será lavrado o auto de prisão, nem se exigirá a fiança. Nós já vamos lavrar o termo. Se o senhor se compromete a comparecer ao juizado quando for chamado, lavra o termo e libera direto. Então a letra D. A letra C fala, será aplicada a pena não privativa de liberdade apenas. O que isso tem a ver, né? Tá falando da conclusão.
A gente está falando do procedimento policial aqui. Se ele for encaminhado ao juizado, não vai ter esse efeito lá na frente. Então, como ele foi imediatamente encaminhado ao juizado, ele não pode sofrer nenhuma pena privativa. Não é nada disso. O delegado simplesmente não vai lavrar o auto de prisão, vai lavrar um termo circunstanciado. Letra D. Não poderá ser preso pela prática do crime ao final do processo. Não é esse o efeito, não é esse. Olha, como ele foi encaminhado na hora, esquece possibilidade, não há nenhuma possibilidade de prisão ao final. 37. Acho que já está até na nossa hora, né? Não, ainda não. 37. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, que pode ser um caso do 395, de rejeição, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação. Sim, claro. 396. Apresentada a resposta, não é causa expressa de absolvição sumária de acordo com o Código de Processo Penal. O que não está no 397. Né? A extinção da punibilidade, 397. A inépcia manifesta da denúncia, aí. De novo, confundindo 395 com 397. Petição inepta é caso de rejeição, 395. Extinção da punibilidade, letra A, 397. Ok. Mas a banca aponte aquela que não é caso de absolvição sumária. É a letra B, que é o caso de rejeição. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude, isso é absolvição sumária, 397. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, causa de isenção de pena, né? Salvo inimputabilidade, ok, 397. O fato narrado evidentemente não constitui crime, ok, 397. A única que não está batendo com 397 é a letra B, que fala de causa inépcia, petição imprestável, petição que diz respeito aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Uma petição que não descreve o fato com todas as suas circunstâncias, ou não qualifica o autor da infração penal, ou apresente elementos pelos quais ele possa ser identificado, essa petição inépta. 38. No que concerne ao procedimento do júri, assinale a opção correta. A intimação da sentença de pronúncia sempre será feita pessoalmente ao acusado. Não sendo este encontrado, dá-se o que a doutrina chama de crise de instância, que inviabiliza a realização do júri. Errado. O artigo 420, parágrafo único, ele aboliu a crise de instância. Crise de instância, de novo, olhei para o quadro pensando que estivesse lá o meu desenho ainda. Eu não falei ainda há pouco que o procedimento do júri é um procedimento escalonado, que é um procedimento dividido em duas fases, um procedimento bifásico, um procedimento em duas fases, em duas escalas, em duas instâncias, então, em dois momentos diferentes. O que seria a crise de instância? Crise de instância, como está escrito aqui, ó, a chamada crise de instância. Crise de instância seria uma hipótese de nós não conseguirmos, nós não conseguiríamos passar para outra fase. Entramos numa crise, não conseguimos passar para a fase seguinte. E por que acontecia a crise de instância até a reforma em 2008? Porque o legislador, ele dizia que a intimação da pronúncia tinha que ser feita pessoalmente. Só havia esse caminho. Então o réu era pronunciado, o oficial de justiça tinha que ir ao encontro do réu para dizer aqui, ó, você foi pronunciado. Então fique sabendo que, caso o senhor queira, tem aí um prazo de 5 dias para você recorrer àquele recurso em sentido estrito, dos 581, inciso 4. Se quiser, você recorre, para virar o jogo. Mas se você não recorrer, ou se você recorrer e não for atendido no seu recurso, não der provimento ao teu recurso,
a decisão de pronúncia vai transitar em julgado, e transitando em julgado, não cabe mais recurso, aí nós passamos para a segunda instância, a segunda fase. Mas a intimação tinha que ser feita pessoalmente. E quando o oficial de justiça não encontrava? Quando ele não encontrava o réu para fazer essa intimação pessoal. Quando ele não encontrava fazer intimação, que era a única forma de intimar o réu, era assim, era pessoalmente, e o oficial de justiça não encontrava o réu para fazer essa intimação pessoal, então não se abria o prazo de 5 dias para recorrer. Não começava essa contagem. E sem a abertura desse prazo de 5 dias, a decisão não transitava em julgado. Só iria transitar em julgado depois de transcorrido o prazo de 5 dias, sem a interposição do recurso, ou com a interposição do recurso, mas não negando-se provimento a ele. Não, você perdeu, você recorreu, perdeu, a pronúncia transitou em julgado, vamos para a segunda. Então podia ser usado como uma estratégia da defesa? Exatamente, estratégia da defesa. Réu, você foi pronunciado. E aí, doutor, o que eu faço? Cara, vou te dar as alternativas. Ou você aguarda na tua casa tranquilamente, que o oficial de justiça vai ao teu encontro para te dar a informação de que você foi pronunciado, e aí a gente recorre e tenta virar o jogo, ou a gente faz de outra forma, você desapareça, vai para o meio do mato. E aqui no Brasil, para o meio do mato, é o que mais tem, né? Mato. Você vai para o meio do mato. E aí fica lá, vai ter uma vida natural, tipo largados e pelados, né? Você vai lá e deixa o prazo correr. Que o oficial de justiça vai ficar te procurando, e enquanto ele não te encontrar, não vai correr prazo, então não vai transitar julgado aí. Crise de instância. Mas não fica suspensa a prescrição? Não fica, não. Então uma hora vai prescrever, aí você vai aparecer com a cara lavada, vai dizer, fui eu mesmo, agora não podem fazer nada, já prescreveu. Pois é, essa era a chamada crise de instância, um absurdo, né? E o legislador, ele acabou com essa farra, dizendo que se o réu não for encontrado por uma intimação pessoal, nós vamos realizar a intimação por edital. E essa intimação por edital lá do artigo 420, parágrafo único, deu fim à crise de instância. Não encontrou? Então, publica. Coloca lá na porta do prédio do tribunal, publica. E aí considera-se intimado da pronúncia. Aí vai transitar em julgado, vai abrir a contagem do prazo para ele recorrer, se ele quiser. Não recorreu, sumiu mesmo, transitou em julgado. A gente vai para a segunda fase com o banco dos réus vazio, porque não existe mais a crise de instância. Banca muito perversa, né? Ela mandou em 2008, a questão da prova de 2008, a abordagem foi feita no mesmo ano em que mudou. Era para pegar a galera na curva, desatualizada. É como eles vão fazer agora com relação ao pacote anticrime. Vão tentar pegar a galera desatualizada. Dizer, a prisão preventiva poderá ser decretada de ofício, se no curso da ação penal. Não pode. Não existe mais prisão de ofício. Mas mas isso mudou recente. Mas aí que está a graça. Depois que o pessoal aprende, já perdeu a graça. Se houver dúvida quanto à imparcialidade do júri, o juiz competente poderá representar o Tribunal de Justiça, o qual poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam os motivos da dúvida, dando-se preferência às mais próximas. Sim, dúvida quanto à imparcialidade, o juiz pode representar ao TJ, correto. Artigo 427, que trata do desaforamento. Isso é um caso de desaforamento, né, para outra, desde que não existam os motivos, onde não existam os motivos da dúvida. 427. Preclusa a decisão de pronúncia, ainda que haja circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz deverá aguardar a realização do júri. Nada disso. Ele vai proceder na forma do artigo 419, que seja alterada essa classificação. O libelo crime acusatório é peça obrigatória, devendo o promotor apresentá-la após a preclusão da decisão de pronúncia. O libelo crime não existe mais, desde 2008. O libelo crime era uma mini denúncia aqui, ó.
O processo começa por uma denúncia, beleza. Aí o juiz conseguia, o promotor conseguia que o juiz pronunciasse, né? Aí o juiz pronúncia, transitou em julgado, beleza. Aí vinha o promotor e apresentava o libelo. Libelo significa acusação, quer dizer, ele fazia de novo, ele formulava mais uma vez uma acusação para a segunda etapa, dizendo assim, ó, o Ministério Público vai provar em plenário esses pontos aqui. Mas por que aboliram esse libelo? Porque o libelo, ele tinha que guardar total correspondência, total vínculo com a pronúncia. Não se podia colocar nada no libelo que não tivesse sido acolhido na pronúncia. Então, a doutrina passou a criticar, dizendo que era uma perda de tempo, que o libelo era, na verdade, um espelho da pronúncia, era uma repetição dos termos da pronúncia. Aí tiraram o libelo. O libelo não é mais uma peça processual, uma peça de museu. O libelo, o crime é uma peça, não, é uma peça de museu. Não existe mais libelo, nem a contrariedade de libelo. O desaforamento é cabível quando houver dúvida quanto à imparcialidade do júri ou quanto à segurança pessoal do acusado, ou ainda quando o julgamento não se realizar num período de 1 ano. Primeiro erro, 6 meses, 428 do Código, 6 meses. E desde que para a demora não haja concorrido o réu à defesa, independentemente de comprovação de excesso de serviço. O excesso de serviço é exatamente a novidade de 2008, com a inclusão lá do texto no artigo 428. Se em 6 meses não for realizado o julgamento por excesso de serviço, esse motivo é excesso de serviço, que é a culpa do Estado, né? Deve haver o desaforamento também. Então, os motivos do desaforamento não estão circunscritos às hipóteses lá do 427. Nós temos o 428 também, excesso de serviço. Essa foi a novidade de 2008, pela Lei 11.689. 39. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito. Crime de ação penal privada, eu falei isso na aula passada, né? Não tem dispositivo que frequente mais as provas, concurso público, do que o 5º, parágrafo 5º. Crime de ação penal privada, só existe um jeito do inquérito começar. Qual? Requerimento do ofendido. Artigo 5º, parágrafo 5º. Então, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito, 5º, parágrafo 5º, requerimento do ofendido. Né? Requisição judicial, não. Requerimento do ofendido. Porque o processo depende do ofendido, o inquérito também. O processo depende da iniciativa do ofendido, o inquérito vai ser instaurado de outra forma. E requisição do juiz, a maioria hoje entende que não pode acontecer nem em crime de ação penal pública, embora esteja expresso lá no Código de Processo, mas a maioria entende que fere o sistema acusatório, que eu concordo plenamente. O juiz vai de ofício requisitar a abertura de inquérito policial, ele que tem que ser imparcial e tentando resguardar o máximo possível a imparcialidade do órgão julgador. Criaram até o juiz das garantias, embora suspensa a eficácia dos dispositivos sobre o juiz das garantias, mas para mostrar o quê? O juiz não pode ter interesse na investigação, ainda mais isso numa ação penal privada, né? Após a lavratura do respectivo boletim de ocorrência, um registro de ocorrência, não, é necessário que haja um requerimento. Se foi a vítima que foi lá para fazer um registro de ocorrência, pedindo beleza, mas houve um requerimento do ofendido. Há requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Isso. 39C. Mediante requisição judicial ou de órgão ministerial. Não, ação penal privada só tem um caminho. Requerimento do ofendido. Mediante requisição do órgão ministerial, quer dizer, um MP fazendo requisição para... Não, ele não é o titular da ação penal privada, ele é da ação penal pública. Vamos fechar com a 40 e em seguida eu dou o gabarito, porque na verdade a gente vai ter muita coisa, muitos assuntos já até discutidos. A questão 40 também não foge à regra, né?
O procedimento será comum ordinário. A gente até falou sobre isso hoje. Quando tiver por objeto a apuração de crime, punido com reclusão, não, a gente não olha para a espécie de pena. Antes a gente olhava. Reclusão, ordinário. Detenção, sumário. A gente não olha para a espécie, a gente olha para a quantidade. Desde 2008, quando houve a reforma, lá no artigo 394. Então não é punido com reclusão. É cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 3 anos. Bateu na trave, né? Igual ou superior a 4 anos, o ordinário. Cuja sanção máxima combinada foi inferior a 4. Inferior a 4, aí é sumário. Punido com detenção. De novo, a gente não olha para a espécie de pena, e sim a quantidade de pena. Cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, cuja sanção máxima for igual ou superior. Letra E. Então, eu vou apresentar o gabarito para não invadir a aula do professor Fábio, que já está aqui, e também para não tomar o tempo de almoço do nosso querido amigo que se dispôs a gravar aqui para a gente, no meio desse caos. Então, vamos colocar o gabarito. Na sentença absolutória imprópria, que a gente falou hoje, sobre absolvição imprópria, ele é absolvido, mas recebe medida de segurança. 386, parágrafo único. 42, consoante entendimento do STJ, o MP, o assistente de acusação, tem legitimidade para interpor recurso de apelação com fim de agravar a pena, correto? Porque o interesse do ofendido de funcionar como assistente, conforme nós falamos hoje mesmo, não se reduz a questão patrimonial, de indenização, é a justiça, em busca da justiça, que a justiça seja feita. Se ele acha que a pena foi baixa, a jurisprudência entende, né? O STJ tem a jurisprudência nesse sentido, de que ele pode recorrer para ver a pena agravada. 43. No processo Z, Márcio, magistrado, é curador do autor. E no Y, João, acionista, sociedade interessada no referido processo. Nesses casos, processo Z e no Y haverá suspeição. Os dois casos, no 254, suspeição. 44, estou fazendo rápido assim porque já esgotamos o nosso tempo, né? No caso de concessão do benefício de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança, se o beneficiado vier a praticar novo crime doloso, tal ato gerará uma consequência processual. A cenário alternativa que apresenta a consequência correta é o quebramento de fiança, letra B, artigo 341. 45, a citação é admissível por hora certa, estabelecendo a legislação processual, forma específica? Não. Nos moldes do processo civil, diz o artigo 362, do réu preso é dispensável, bastando a requisição, não, o preso tem que ser citado como qualquer outra pessoa, diz o 360, é citado pessoalmente. Procedida por edital de réu preso em outra unidade é nula, segundo o entendimento. A súmula diz não exatamente isso, né? A súmula diz na mesma unidade da federação, a súmula 351 do STF. Procedida pessoalmente não conduz, embora haja controvérsia em relação a essa súmula, mas como já não quero invadir o tempo do professor, então vamos nos limitar ao texto da súmula 351, em outra unidade, aliás, na mesma unidade, aqui está escrito em outra unidade, né? E procedida pessoalmente não conduz à suspensão do processo se o réu deixar de comparecer a algum ato. Está certo. Artigo 367. É inadmissível por carta precatória? Não é possível. 353. 46. Em relação ao desaforamento, é correto afirmar que, acabamos de ver, 427 e 428, poderá ser determinado... Não poderá ser determinado por representação do próprio juiz, poderá ser requerido pelo assistente de acusação, mas não pelo querelante, errado. Não poderá ser determinado em razão do excesso de serviço, poderá ser determinado quando houver dúvida sobre a segurança pessoal do acusado. É isso aí. Artigo 427. 47, impede a transação penal.
artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1, da Lei 9.099 de 95, condenação definitiva à pena de detenção, isso impede, está lá no parágrafo 2º, inciso 1. 48, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 5º, opa, isso é igualzinho, né? Igualzinho àquela que nós fizemos, a requerimento do ofendido. 49, quanto ao acusado, seu defensor, a citação à sentença condenatória, assinale a opção correta. A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo o juiz nomear. Não, se for motivado, 265, o juiz vai remarcar a audiência. Com o recebimento da denúncia, o processo terá completada a sua formação. Errado, 363, com a citação vai estar completa a relação processual. Quando verificar que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação que hora certa na forma prevista do Código de Processo Civil. CA 362. Ao proferir sentença condenatória, o juiz fixará também valor máximo para a reparação dos danos causados. Errado. O juiz vai fixar valor mínimo, 387, inciso 4, e não valor máximo de indenização. O réu não poderá apelar sem se recolher à prisão. Falamos a beça sobre isso hoje. Você não pode condicionar o recurso ao recolhimento do réu ao cárcere. O 594, ele foi revogado. Hoje, quem trata da matéria é o 387. E o parágrafo 1º diz que isso não é condição para o recurso. Diz exatamente o contrário. O réu não poderá apelar... Tá. Então, letra C. Beleza. E 50... O ofendido ou seu representante legal poderão oficiar como assistentes de acusação, podendo propor meios de prova, apresentar perguntas às testemunhas, participar dos debates orais e arrazoar os recursos apresentados pelo Ministério Público. Poderão ainda interpor recursos, mas, nesse caso, é imprescindível demonstrar que promoveram sua habilitação como assistente. Errado. 598. Poderão recorrer mesmo que não tenham se habilitado como assistentes. Bem, senhores, fechamos aqui, mesmo com a cidade, o centro, parecendo um filme de terror, habitado por zumbis, esse negócio está assustador, não tem ninguém, em pleno momento de feriado, né? Mas fizemos aí o nosso trabalho, fizemos o nosso estudo, e fico à disposição. Vejam na minha página, aqui também na página do YouTube, do Fórmula, temos aí os vídeos, até da primeira etapa. Ok, vou pegar aqui. Para quem não assistiu a primeira aula, que foi até a que eu consegui elaborar a resolução das questões até a 22, isso está disponível no canal do Fórmula no YouTube, então ficamos aí à disposição para continuarmos o nosso estudo. Professor, quer... Quem não pode ficar? Pois não? Fala, galera, beleza? E aí? Gostando, né? A galera falou assim, pô, não conheci esse professor não, Fábio. Os comentários, caraca, bom pra caramba, que bom, e tal. obrigado. Só monstro, né? Obrigado. Pô, Sérgio Gurgel, penal, processo penal. Pô, a galera do TJ, Polícia Civil aí, da antiga, dos últimos concursos, cara, tudo passaram pela mão do Gurgel aí. No bom sentido, hein? Não. No bom Obrigado, sentido. obrigado. Então, galera, aproveita. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com o direito constitucional, vou fechar aqui o nosso material. E não esqueçam, pessoal, compartilhem. E detalhe, olha só, sai daí não. Por quê? As nossas aulas, elas vão ser retiradas. Então, a partir de agora, eu vi que, poxa, o número de visualizações legal, bem legal, só que a galera não entra no clima e não compartilha. Poucos são aqueles que compartilham. Então, a partir de hoje, as aulas vão ser no ao vivo e depois a gente vai tirar. Então, só vai assistir quem estiver no ao vivo, depois só os alunos do Fórmula que vão continuar com a visualização. É o que a gente pode fazer. Quanto você compartilhar mais,
aí a gente vai deixando esses vídeos aos pouquinhos, mas eu preciso de vocês compartilhando, colocando nos grupos. Dificilmente, né, é muito difícil isso, mas eu recebo algumas mensagens, eu agradeço a galera que está compartilhando, porque essa corrente ela vai crescer muito mais, que semana que vem todas elas serão beneficentes. O Gel vai vir também para dar uma aula beneficente, e a gente vai pegar toda a arrecadação, doações, comprar máscara, equipamentos e doar para hospitais e pessoas que você conhece, ou instituições que você vai indicar, e você vai junto com a gente doar. Perfeito? A partir de semana que vem, outro modelo de aula aqui no YouTube do Fórmula e em outros canais. Aula beneficente. Eu preciso de você. Nesse momento, a gente tem que se ajudar. Perfeito? Eu te ajudo, você me ajuda. A gente compartilha e cresce. Conhecimento. Todos. Até daqui a pouco. Quer falar alguma coisa, Gurgel? Não, só agradeço. Obrigado pela chance de estar aí estudando com a galera. Obrigado, Fábio. Tamo junto. Eu que agradeço, Gurgel, a tua presença aqui. Pô, um dos principais mestres aí do país. Já mandei no grupo lá, saiu uma nova matéria, né? Foi uma nova publicação. Tu mandou um link lá? Ah, sim, foi do pacote anticrime. Eu fiz todas as alterações geradas pelo pacote anticrime ao Código de Processo Penal. Então, a galera do grupo, fica ligada lá, porque o Gurgel fez um artigo falando do pacote anticrime e já está lá para vocês dar a lida para se atualizar. Isso é muito importante. Até daqui a pouco, galera. Beijo. Valeu. Daqui a pouco a gente volta. Abraço a todos.